Salmo 56. Vamos fazer a leitura de todo este salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um homem mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra e que o Senhor nos alimente, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na nossa vida, nós temos muitas situações e nós presenciamos isso ao nosso redor e muitas vezes nós somos pessoalmente envolvidos em algumas situações em que os homens representam ameaça a nós. Nós corremos o risco todos os dias de sermos feridos ou mortos por homens maus. No mundo que nós vivemos, o que não faltam são homens maus. Homens que agem motivados por um coração inclinado a todo mal. Portanto, nós estamos, na nossa vida, sujeitos a sermos atingidos pela maldade dos homens ao nosso redor. E existem algumas situações em que isso pode acontecer. Como, por exemplo, quando tais homens querem roubar algum objeto que nós temos. Estamos sujeitos a sermos feridos ou até mortos por homens maus ao nosso redor que queiram tirar algo de nós. Mas também estamos sujeitos a tais homens quando estes estão possuídos do desejo incontrolável de praticar o mal. Muitas pessoas praticam atos maldosos uns contra os outros, simplesmente porque o seu coração está inclinado ao mal. Porque o seu coração deseja, como diz muitos salmos, derramar sangue. Ao nosso redor, certamente, existem muitas pessoas desta natureza que fazem e praticam o mal sem nenhum motivo específico, mas tão somente porque o seu coração está totalmente inclinado à prática do mal. Estamos sujeitos a tais homens quando estes querem nos dominar, utilizando o seu cargo político, homens que querem o poder e têm sede do poder e querem dominar o povo que está sob a sua liderança. Quantos países são subjugados, quantos países são massacrados por homens maus que querem o poder total nas suas mãos e assim subjuga
o seu povo, escravizando o seu próprio povo. Mas também nós podemos dizer que estamos sujeitos a estas ações destes homens maus, quando estes odeiam a igreja de Cristo, odeiam a fé em Cristo, odeiam a palavra de Deus, e assim então, por causa do seu ódio a Deus, por causa do seu ódio à palavra de Deus, perseguem aqueles que professam a sua fé neste Deus. Durante a história, muitos que professam sua fé em Cristo já foram mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Nos dias que nós vivemos, em alguns países onde há uma perseguição clara, muitos irmãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos por causa do Evangelho de Cristo. No nosso país, certamente existe uma perseguição velada, que às vezes não está tão velada assim, quando muitos se levantam contra a fé e assim também se levantam contra aqueles que professam esta fé. Vejam quantos motivos existem e possibilidades que existem de sermos atingidos e sermos ameaçados por homens que querem praticar o mal. E é interessante porque neste salmo que nós acabamos de ler, Davi, ele descreve os perigos que ele estava enfrentando por causa das ações dos homens. Aqui neste salmo, Davi está descrevendo a experiência pessoal dele diante das ações destes homens que queriam lhe fazer o mal e queriam derrotá-lo, queriam matá-lo, queriam acabar com a sua vida. E os motivos talvez se enquadram talvez a maioria desses motivos que nós passamos aqui. E Davi certamente era perseguido por ele ser um servo de Deus, porque ele foi escolhido por Deus para levar a nação de Israel como um povo que estava dedicado a Deus e queria então viver os princípios da palavra de Deus. E na sua fuga de perseguição de Saul, Davi se refugia numa cidade chamada a cidade de Gate. E a cidade de Gate era habitada pelos filisteus. Lembrando aqui que Davi derrotou um gigante chamado Golias, e Golias era um filisteu. Agora imaginemos nós, Davi, em perseguição, sofrendo perseguição de Saul, precisa se refugiar numa cidade de inimigos, onde ali as pessoas daquela cidade eram compatriotas de alguém que Davi havia derrotado há um tempo atrás. Certamente Davi não seria muito bem recebido ali entre os filisteus. E Davi então não tinha muita opção, pois fugia de um inimigo, refugiando-se na terra dos inimigos. E o episódio que está por trás desse salmo, ele está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 15, que eu leio para os irmãos aqui. Diz o texto: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Ele foi reconhecido ali pelo rei de Gate. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela sua barba. Então disse Aques aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi, então, ali
num momento de desespero, se finge de louco, e o rei de Gate simplesmente diz: eu não quero este homem na minha cidade. E essa foi uma forma de Davi se livrar das mãos daquele inimigo. E recordando-se da sua experiência em Gate, Davi escreve este salmo, né? Davi escreve o Salmo 56 para ser cantado pelo povo de Deus, lembrando os feitos do Senhor naquela experiência difícil que ele teve diante dos que queriam tirar-lhe a vida. Este é um cântico que expressa confiança em Deus. E as palavras deste cântico, certamente, também trazem conforto nas horas de terror, nas horas de temor, nas horas de medo que estamos sujeitos no mundo que nós vivemos, um mundo habitado por homens maus, por homens que querem praticar o mal e que são ameaças constantes a todos aqueles que vivem sobre a face da terra. Pensando nisso, nós vamos refletir aqui sobre algumas ações de Davi diante das ameaças dos homens maus. Davi, nesse salmo, expressa algumas ações que ele teve naquela situação terrível, naquela situação de temor, naquela situação de medo. Como ele agiu, como ele, sendo um servo de Deus, agiu naquela situação. E é importante nós podermos aprender com a forma como Davi se portou, como ele agiu, porque nós vivemos no mesmo mundo que Davi viveu e habitamos no mesmo mundo em que os homens maus da sua época continuam presentes através dos homens maus da nossa época, porque as ações são exatamente as mesmas. Mas aqui nós vemos uma das ações de Davi, naquela situação, é que ele pediu misericórdia a Deus. Os versículos 1 e 2 do texto que nós lemos vão nos mostrar exatamente isso. Davi reconhece que, acima de qualquer ação, ele precisa clamar pela misericórdia de Deus. Até mesmo antes de tentar qualquer coisa, ele precisava da misericórdia de Deus. E ao clamar pela misericórdia de Deus, Davi reconhece ali a sua incapacidade de enfrentar sozinho a maldade dos homens. Ele reconhece que ele depende da ajuda de Deus. Então vejamos aí no versículo 1 e no versículo 2 que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Vejam como que Davi se lembra, ao escrever deste salmo, que naquela situação, o que ele precisou antes de mais nada, foi lembrar-se que existe um Deus. E lembrar-se que ele tem acesso a este Deus, a quem ele pode buscar por misericórdia. Que Deus cuide da sua vida, pela sua misericórdia. É o reconhecimento de que ele nada podia fazer. Ele estava nas mãos dos seus inimigos. Ele não podia simplesmente sair correndo, mas ele podia depender da misericórdia de Deus. Quando nos encontramos em situações de desvantagem em relação aos homens que atentam contra nós, que nós busquemos auxílio na misericórdia de Deus. Nunca nos esqueçamos de que existe um Deus que é misericordioso. Quando nos encontrarmos em situações, nós olhamos ao nosso redor e talvez nós nos perguntamos: e agora, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou lidar com esta situação? Lembremos sempre que existe um Deus a quem podemos clamar por misericórdia. Até mesmo se formos atingidos por ações maldosas, nós podemos, na misericórdia de Deus, buscar o consolo para lidarmos com aquilo que tivermos que enfrentar. Até mesmo quando somos atingidos pelas ações destes homens maus.
Mas nós temos aqui uma outra ação de Davi, diante das ações daqueles homens que o odiavam e queriam o seu mal. A ação de Davi foi também expressar confiança no seu Deus. Ele busca misericórdia, mas ele expressa que o seu coração confia neste Deus. Nós vamos ver isso aí do versículo 3 até o versículo 11. E aí então podemos pensar que as investidas dos homens maus contra Davi provocaram grande medo no seu coração. Davi era um ser humano, como qualquer um de nós. E logicamente que Davi foi invadido por um temor, por um medo, naquele momento em que os seus inimigos o agarram e o levam à presença do rei de Gate. Certamente Davi, ele estava à mercê dos seus inimigos e o seu coração sentiu medo. E Davi se utilizou, como nós vimos aqui no texto de 1 Samuel, do artifício de fazer-se de louco para escapar das mãos daqueles que poderiam fazer-lhe mal. E essa ação certamente foi movida pelo desespero do seu coração. Foi uma ação movida pelo medo que invadiu o seu coração. A única alternativa que ele viu foi essa: vou me fingir de louco, vou me fazer de doido. Deus, pela sua misericórdia, permitiu que esta alternativa que Davi teve naquele momento fosse bem sucedida. E o rei disse: já temos loucos demais na nossa cidade, eu não quero mais um, então deixa ele embora. Mas o fato é que aquela atitude de Davi foi uma atitude que demonstrou o seu medo, demonstrou o seu desespero naquela situação. Contudo, em meio às suas ações de desespero e medo, o seu coração era movido novamente ao equilíbrio da confiança no Senhor. Vejamos aí o que diz o versículo 3, quando ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando o temor parece me dominar, quando o temor parece trazer desespero ao meu coração, hei de confiar em ti. É a confiança em Deus que leva-nos do desequilíbrio do temor, do medo, ao equilíbrio da confiança. E Davi expressa exatamente isso, a sua confiança no seu Deus, né? Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E aqui nós vemos alguns aspectos dessa confiança de Davi, algumas situações em que Davi demonstra essa confiança. Primeiro, Davi faz uma referência entre Deus e o homem mortal. O homem mortal que para ele era uma ameaça naquele momento. Mas aí Davi pensa e faz uma relação entre o Deus em quem ele confia e o homem mortal que naquele momento era uma ameaça para ele. E Davi confia no Senhor porque ele é incomparável em relação ao homem mortal. Davi compara o seu Deus com o homem que lhe deseja fazer o mal. Deus é digno de confiança. Sua palavra é verdadeira. Deus é o soberano Senhor. Por outro lado, por mais que o homem consiga fazer alguma coisa, ele ainda é mortal. Ele ainda é limitado. O homem mortal não tem como ou não tem poder para agir contra os desígnios de Deus. Se você acompanhar comigo o versículo 4, diz assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, aquilo que Deus falou é fiel. Então Davi exalta a palavra de Deus, o que Deus disse. Então, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Um mortal pode até
tirar a vida do outro. Mas ele não pode impedir, ele não pode anular, ele não pode frustrar os planos de Deus na vida daquela pessoa. E Davi tinha consciência disso. Ele diz: eu confio nesse Deus. Se eu confio neste Deus, o que pode me fazer um mortal? Mas ele, além de fazer essa comparação entre Deus e o homem mortal, Davi confia no Senhor porque ele sabe que Deus retribui os homens maus. Deus é um Deus justo que retribui com ira a maldade dos homens. Então, apesar das mais variadas formas como os homens ameaçam, e ainda que pudessem atingir sua vida, Davi confia em Deus porque tem certeza de que tais homens não podem escapar da retribuição de Deus. Os homens não podem escapar da retribuição de Deus. Olhem o versículo 5 até o versículo 7. O salmista diz: todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Davi confia que Deus é o Deus que retribuirá cada homem, cada pessoa, pelos seus atos. Então, por mais que estes homens maus venham ameaçar a sua vida, venham ameaçar a sua integridade física, Davi confia no Senhor porque sabe que todos estes certamente prestarão contas diante de Deus e receberão a justa retribuição de Deus. E por isso Davi até ora ao Senhor: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Davi confia no Senhor porque ele sabe também que Deus acompanha de perto o seu servo. Deus está perto, Deus acompanha cada passo daquele que ama ao Senhor. Davi confia no Senhor porque tem essa certeza de que Deus o acompanha em todos os seus passos. Ele tem certeza de que Deus está sempre ao seu lado para consolar o seu coração. Se nós vermos aí do versículo 8 até o versículo 11, ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Qual que é a ideia? Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor esteve comigo passo a passo, por onde eu estive, por onde eu passei. O Senhor contou os meus passos, o Senhor estava presente nos momentos das perseguições. E diz ainda: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Uma forma interessante do salmista dizer que ali o Senhor estava consolando no momento das mais duras perseguições que ele sofria. Quando ele diz que o Senhor recolheu as suas lágrimas no seu odre, e estas lágrimas são consideradas por Deus. Deus considera as lágrimas dos seus servos. E ainda no versículo 9 diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Vejam esta certeza do salmista: eu sei que o meu Deus é por mim. Ele está comigo, Ele está me acompanhando. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Então ele termina exatamente repetindo aquilo que ele já havia dito lá atrás. No Deus a quem a palavra eu exalto, eu louvo, neste Deus eu coloco a minha confiança, então que me poderá fazer o homem? E aqui, meus queridos irmãos, nós temos motivos de sobra para confiarmos em Deus diante das ameaças dos homens. Os homens podem até nos atingir com seus atos maus,
mas eles jamais podem anular ou jamais podem prejudicar os resultados finais dos planos de Deus na vida daquele que nele crê. Confiemos sempre no Senhor, mesmo em meio a ataques e ameaças reais dos homens contra nós. Nós podemos continuar confiando no Senhor, sabendo que o nosso Deus está sempre presente. Ele é um Deus presente. E os planos de Deus não podem ser frustrados na vida daqueles que confiam nele. Nem os atos maus dos homens que atentam contra nós podem frustrar os planos de Deus. Por isso, devemos, como o salmista Davi, continuar confiando no Senhor em todo o tempo. Até mesmo quando tivermos que passar por situações das mais difíceis, como esta situação que o salmista expressa neste salmo. E aí nós finalizamos pensando aqui sobre uma última ação de Davi diante das ações daqueles homens maus. Agora Davi, ele reafirma os compromissos que ele tem com Deus. Versículo 12 e o versículo 13 vão nos mostrar exatamente isso. Davi, como servo de Deus, refletindo a respeito da forma como Deus cuida da sua vida, agora ele reafirma os seus compromissos diante de Deus. Davi reafirma que não abrirá mão dos seus votos para com o seu Deus. O seu coração está satisfeito com o seu Deus. A sua alma está cheia de gratidão pela forma como o seu Deus cuida da sua vida. Vejam aí o versículo 12. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. O salmista Davi está reafirmando os seus votos de compromisso com Deus. Ele está dizendo, eu não abrirei mão de nenhum dos votos que eu fiz a este Deus. Eu não retrocederei em nenhum ponto dos votos que eu fiz ao Deus da minha vida. Como ele diz, os votos que fiz, eu os manterei. Render-te-ei ações de graças. Davi então deixa claro que, apesar dos ataques sofridos e até mesmo as feridas causadas pelos homens, os benefícios de Deus são reais. Ele não tem motivos para desacreditar em Deus e abandonar os seus compromissos com Ele. Então nós vemos no versículo 13, o salmista dizendo, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E aqui então ele fala dos benefícios de Deus na sua vida. Ele diz que da alma o Senhor livrou, da morte livrou a sua alma. E aqui o conceito de livrar a alma da morte é muito mais do que livrar alguém da morte física. Mas aqui já encontra-se o conceito da redenção, o conceito da salvação. Porque Deus, muito mais do que muitas vezes impedir os atos maus dos homens contra a integridade física do seu povo, Deus é aquele que livra a alma do ataque do maior inimigo que quer a condenação eterna. Então o salmista diz, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Muitas pessoas abrem mão de compromissos feitos com Deus e deixam de ter um coração grato para ter um coração irado contra Deus. Isso acontece quando criam a expectativa de que a bondade e o amor de Deus significam uma blindagem contra todo tipo de adversidade na vida terrena. Muitos criam a expectativa de que o amor de Deus vai blindar a sua existência do ataque de pessoas más e de maneira que você se torna então inatingível. E de fato, não é isso que a palavra de Deus promete. Davi foi atingido pelas ações daqueles homens maus. Mesmo assim ele diz, eu manterei os meus votos,
porque não é isso que significa, de fato, a plenitude do amor de Deus, mas sim o fato de que Deus é aquele que salva a minha alma. Então, muitas pessoas, às vezes, tendo essa expectativa, e ao perceberem que no mundo elas estão sujeitas às adversidades e à maldade dos homens ao seu redor, começam a questionar a Deus e dizer, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus, sendo amor, não me livrou destas coisas? E acontece então que tais pessoas acabam deixando o seu compromisso com Deus, desfazendo os seus votos na presença de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus não nos isenta de sermos atingidos pelas ameaças dos homens maus, mas Ele nos garante que tais homens não podem tirar de nós a vida que Ele nos garante em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa abandona os seus compromissos com Deus, ela está demonstrando que não compreendeu a extensão, a natureza e o alcance do cuidado e do amor de Deus. Independentemente do que nos aconteça nesta vida terrena, renovemos nossos votos diante de Deus todos os dias. Tenhamos um coração cheio de ações de graças por tudo o que Ele tem feito por nós, principalmente pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós podemos olhar para a nossa vida e o cuidado de Deus para conosco por meio de Cristo e sermos gratos. E dia após dia, renovar os nossos votos diante do Senhor, tendo um coração cheio de ações de graças a este Deus que tem cuidado de nós. Portanto, nós podemos então concluir, lembrando que o próprio Jesus foi atingido pelas ações dos homens maus. Porque Jesus, mesmo sendo Ele o Deus encarnado, sendo Ele o Deus entre nós, o homem perfeito, Ele foi preso pelos homens da sua época. Estes homens o açoitaram. Estes homens o levaram até a morte e a morte de cruz. Jesus não escapou da maldade do mundo. Jesus não escapou da maldade dos homens que habitam neste mundo. Mas certamente Jesus cumpriu todo o propósito de Deus, do Pai, na missão que Ele teve da salvação. Salvação daqueles que creem no seu nome. Embora Jesus, num momento de dor, clamasse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava plenamente, totalmente à disposição do Pai para passar por aquilo que fosse necessário, a fim de que o propósito de salvação fosse cumprido. Nós devemos trilhar os mesmos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus, colocando-nos à disposição do nosso Deus, para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, a fim de que o nome de Cristo seja visto em nós e através de nós. Aqui nós vimos algumas ações de Davi diante das ameaças dos homens. Primeiro, Davi pede misericórdia a Deus. Davi expressa confiança em Deus. E Davi reafirma os seus compromissos com Deus e expressa um coração agradecido. Que nós, meus queridos irmãos, tenhamos diante de Deus a clareza do seu cuidado por nós. Neste mundo que nós vivemos, um mundo perigoso, um mundo de grandes ameaças, que nós saibamos que o nosso Deus tem cuidado de nós
E ainda que sejamos atingidos pela maldade dos homens, isto não frustra os planos da salvação eterna que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e venha trazer alegria e consolo em nossos corações com estas palavras. Amém?